Bora lá então. Na aula de hoje vamos falar sobre Boécio, filósofo cristão que viveu ali na transição do mundo antigo para a Idade Média, entre 480 e 525 depois de Cristo, entre o século V e o século VI ali. E Boécio vai enfrentar o problema da onisciência divina. Qual que é o problema da onisciência divina? Se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, Ele sabe o que eu vou fazer antes mesmo de eu fazer. Se Deus sabe o que eu vou fazer antes de fazer, antes que eu faça, é porque eu não sou livre. De alguma forma já está tudo pré-determinado, programado. Então não existe liberdade, não existe livre-arbítrio. Porque se eu for fazer algo que Deus desconhece, Deus não é onisciente. Se eu fizer tudo o que faço, já com Deus sabendo previamente o que eu farei, é porque eu é que não sou livre. Então é esse problema. Ele vai refletir sobre isso e vai dizer o seguinte: Deus antevê os nossos pensamentos e os nossos atos autônomos. Ou seja, Deus sabe o que a gente vai pensar antes da gente pensar. E Deus sabe o que a gente vai fazer antes mesmo da gente fazer. Mas como então eu sou livre diante da onisciência divina? Como que eu posso ser livre diante disso? Ou será que não há liberdade? Será que já existe uma predestinação? Desde o momento que eu nasci, eu já estou predestinado a ir para o céu ou a ir para o inferno. Por quê? Porque Deus, antes mesmo de eu nascer, já sabia tudo que eu iria fazer ao longo da minha vida. Isso é um dilema cristão, um dilema para a epistemologia cristã, para o estudo do conhecimento e da compreensão da onisciência divina. Como nós podemos compreender a onisciência divina ao mesmo tempo convivendo e coexistindo com a liberdade e o livre-arbítrio? Será que uma não exclui a outra? Ou nós somos livres ou Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, é porque nós não somos livres. Vai ter uma influência do platonismo cristão, e é uma questão bem interessante, porque ele enfrenta da seguinte maneira: para ele Deus vive no eterno presente. Por quê? Porque Deus é eterno. Então para ele não existe passado, presente e futuro. Deus não está submetido ao tempo. Quem vive no tempo somos nós, criaturas. Deus, quando cria todas as coisas, cria o espaço e o tempo. Antes da criação do universo não existia espaço e tempo. Deus não está limitado pelo espaço e pelo tempo. Por isso Deus é onipresente, porque não há espaço algum que o limite. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Deus não é limitado pelo espaço, Deus está além do espaço. Deus é eterno, portanto Deus não existe para ele passado, presente e futuro. Isso só existe para as criaturas que foram concebidas e criadas no tempo. Deus é eterno. Então, o que é 1000 anos para Deus? Como um segundo. Ou como nada, na verdade. Porque Deus não pensa as coisas e não compreende as coisas na perspectiva do tempo. Quem percebe as coisas na perspectiva do tempo somos nós, criaturas. Por quê? Porque Deus está além do tempo. Então Deus já sabe tudo o que aconteceu, tudo que vai acontecer e tudo que está acontecendo. Por quê? Deus não é limitado pelo tempo. Nós, seres mortais, seres temporais, temos uma limitação temporal e só podemos perceber as coisas no passado, no presente e no futuro. E o futuro ainda nem aconteceu, por isso a gente não sabe o que vai acontecer. Mas numa perspectiva, por exemplo, da física de Einstein, da teoria da relatividade, para ele o passado, o presente e o futuro, uma linha esticada que na verdade tudo já aconteceu, e tudo está acontecendo de forma simultânea. Eu estou explicando, já está indo embora já, né? Então Deus vive no eterno presente, Deus conhece o futuro como se ele fosse
o presente. Por quê? Porque Deus não está limitado pelo tempo. Sou livre para não ir à escola hoje. Antes da gente vir para a escola, a gente era livre para vir ou não vir. E a gente veio. E Deus já sabia que a gente ia vir antes da gente vir. Deus é um Deus que está além do tempo. Por estar além do tempo, Ele compreende todas as coisas de forma simultânea. Enquanto para a gente o tempo está demorando a passar, para Deus tudo já está compreendido. Porque Ele não tem a limitação temporal. Tudo é conhecido não conforme si mesmo, mas de acordo com a capacidade do conhecedor. E aí, para nossa inteligência compreender isso é algo impossível. Por quê? Porque a nossa inteligência ela está limitada pelo tempo. Então eu não consigo compreender por que Deus é onisciente e como ao mesmo tempo eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. Porque minha inteligência ela é limitada pelo tempo e pelo espaço. Deus é onisciente e nós somos livres. Deus está além do tempo, e por estar além do tempo, Ele compreende todas as coisas de forma simultânea. A eternidade é um eterno presente, para Ele é um eterno agora. Não existe antes, agora e depois. Para Ele é sempre agora. O começo da aula era agora, agora é agora. O futuro já é agora para Deus. Por quê? Deus não está limitado temporalmente. E tudo é conhecido de acordo com a capacidade do conhecedor. A nossa mente é limitada, a nossa inteligência é limitada, por isso a gente não consegue compreender. Outros teóricos vão dizer que Deus é onisciente de tudo aquilo que já aconteceu. Deus não é onisciente daquilo que não aconteceu. Aquilo que não aconteceu não pode ser conhecido porque ainda não aconteceu e, portanto, como não aconteceu, ainda não existe. Deus só conhece aquilo que existe. São problemas aí que tentam resolver esse dilema da onisciência divina com a questão da liberdade, mas acaba que não resolve de forma definitiva, né? Porque de alguma forma, mesmo assim, Deus já sabe o que a gente vai fazer antes da gente sequer nascer, porque Ele já sabe tudo além do tempo. Então por que Ele nos faz mesmo assim, sabe quem vai para o inferno? Vai escolher o mal. Então a filosofia e Boécia discutem o livre-arbítrio, o determinismo e a visão aí de Deus sobre o eterno presente em seu influente livro A Consolação da Filosofia. Então ele questiona como é possível a onisciência divina e a liberdade e o livre-arbítrio humano. É possível porque é Deus, é um mistério da fé, um mistério que só pode ser compreendido por Deus, porque Deus está além do tempo e do espaço. Só Deus pode compreender. É algo incompreensível para a mente limitada do ser humano. Então essa é a resposta de Boécio. Compreenderam? Alguma dúvida? Então Deus já sabe tudo. Porque Ele não está limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. E mesmo assim, ainda somos livres. Mesmo que isso para nós seja um mistério, porque a nossa mente é limitada. A nossa inteligência não pode compreender todas as coisas. Pode.